Vocês sabem que uma das perguntas que me chega muito, mas Rabino, por que lê tanto Teilim? As pessoas não têm ideia de quanto esse livro é místico, quanto ele é poderoso. O livro dos Salmos é um livro extremamente poderoso. Quando você vai para o Muro das Lamentações, o Kotel HaMaaravi, tá? Tem gente que vai falar o lugar mais sagrado. Não, o lugar mais sagrado é depois dele, porque era onde é o templo sagrado de Jerusalém, o templo que construiu Salomão, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, e depois o segundo Beit HaMikdash, o segundo grande templo, tem o sagrado dos sagrados. Mas aquela era uma das muralhas externas do grande templo. Então é o lugar mais próximo que a gente pode chegar, porque é proibido, tá? De acordo com a maioria das opiniões rabínicas, não todas, subir no grande templo, porque tem lugares que a gente tem que estar puro, tem lugares que é proibido, só um sacerdote, só um cohen pode subir, assim por diante. Mas quando você vai então nesse lugar que está escrito na Kabbalah, está escrito no Talmud, que a presença de Deus nunca sai de lá. Se você for para lá um dia, e vale a pena ir, tá? Eu posso contar para vocês que eu me lembro quando, muito antes de eu ser rabino, para ser sincero, eu ainda nem era completamente religioso, eu fui lá e fiz uma reza de todo o coração. Era algo impossível, pessoal. Era algo impossível de acontecer. Eu estava em Israel, eu fui ser guia de um grupo, eu ainda era universitário. Quando eu volto para o Brasil, aquilo que eu rezei aconteceu de A a Z. Inacreditável. Quando você vai no Kotel, tanto na parte dos homens, quanto na parte das mulheres, você vai ver a maioria das pessoas com livros de salmos. A tradição rabínica, a tradição da Kabbalah, é que esse livro é o livro que a gente utiliza ele é um livro de estudo, ele é parte da Torá escrita, mas ele é um livro que, historicamente, e não é à toa, tem uma tradição da força da tefilá, a força da reza que ele tem. Então, é um livro que ele faz maravilhas. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu quero... hoje, talvez se der mais tempo eu vou voltar à importância da leitura. Eu quero falar para vocês que diariamente, todos os dias da minha vida, eu tenho leitura de salmos. Todos os dias. Tá? Eu tenho salmos fixos, eu tenho salmos variados, é parte do meu investimento, e eu rezo 3 vezes por dia, a reza da manhã, Shacharit, a reza da tarde, Mincha, a reza da noite, Arvit. Eu faço essas 3 rezas, tá? Então, não é que está me faltando, sem contar isso, de vez em quando eu falo com Deus, eu e ele, sozinho, itbodeduto, para quem sabe o que eu estou falando, mas a leitura de salmos é indispensável. A minha esposa também lê salmos, os meus filhos, minhas filhas estão acostumados a fazer a mesma coisa, não é à toa. Quem quer seguir para esse caminho, a gente segue ele. E aqui, um desses salmos mais impressionantes, indispensáveis. Eu já vou falar para vocês do que um dos maiores cabalistas dos últimos tempos falou, é o Teilim, o Salmo 119. O Salmo 119, Kuf Yud Tet, tá? É o maior dos salmos, tá? Dos 150 salmos que existem, ele é o de longe o mais longo. Ele tem 176 versículos. Você fala, mas Rabino, será que é importante? Tem algo muito interessante nisso, mas o que é mais importante para mim, para transmitir para você agora, é que ele é feito com as 22 letras. Eu sei que alguns de vocês já sabem disso, mas vale a pena entender o que a gente vai falar aqui. Ele é feito com as 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Essas letras, cada uma dessas letras, ela vai ter 8 versículos.
8 vezes 22, 176. Por que isso é tão importante? Quem estuda na Kabbalah, na academia, quem estuda Kabbalah na Academia de Moisés, a gente tem lá o curso, tá, que é o Portal do Zohar. Lá, eu estou exatamente nesse momento ensinando o segredo das letras. A gente também tem um curso na academia que fala sobre as letras, vai mostrando os segredos que está por trás de cada uma. Cada um desses cursos, a gente aprende duas coisas. Uma, Deus criou o universo através de letras, de palavras. Só que as palavras têm letras. As letras na Kabbalah têm um significado. Elas têm um significado por si só, como uma fonte da energia que vem da Sfirot. Além disso, cada letra possui segredos por si só, pelo formato dela, pela forma que a gente pronuncia ela e assim por diante. Então, quando você pega o Salmo Kuf Yutet 119, e o que a gente vai fazer com ele? A brincadeira que a gente vai fazer, óbvio que não é brincadeira, né? Mas o jogo de letras que a gente vai fazer vai ser um jogo de letras que vai mexer no seu interior, que vai mexer na sua vida. Quem fala isso não é o Rabino Roni. Eu transmito o que grandes rabinos nos ensinaram da Torá, da Kabbalah e assim por diante. Aqui, um dos maiores rabinos dos últimos 150 anos, o Rav Chaim Yosef David Azulay, Chaim David Azulay, que se chamava Hidá, a gente chama ele Maran Hidá, tá? Ele era um mega, se eu contar para vocês a história que aconteceu depois da morte deles, vocês não vão dormir hoje. Não vão dormir. Me lembrem, não vai ser hoje, mas me lembrem, tá? Quem não quer dormir é aprender o que é um... Então ele fala que se você quer ter êxito, sucesso num dia, todo dia, e vai vir uma bênção em vários aspectos da sua vida, a solução, ele fala, é ler o Salmo 119. Como? Com o nome, o seu nome, você vai pronunciar esse nome, tá? Então, eu vou explicar, vou deixar claro. Vou contar um segredo para você. Posso contar um segredo para eles, Yaakov? Não. Não posso contar. O Yaakov não deixou. Então, agora eu vou contar sim. Todo mundo me conhece, Rabino Roni, não é verdade? Então, meu nome em hebraico é Roni. Tá? O R vira Resh. Legal. Só que eu tenho um nome anterior. Você sabia disso? Sim. Qual é o nome? Anterior é Roni? Antes de Roni. Não é que eu... Jair. O pessoal acabou a live, foi mal. Sebastião. O Yaakov acabou com a live, acabou com ela. Boa noite, Shavua Tov, tá? Foi um prazer estar com você. Acabou, que eu não consigo mais, vou ficar rindo. Eu sou Elial Roni. Elial? Eu sou Elial Roni. Sabe por que eu sou Elial? Sabe por quê? Porque eu nasci entre os últimos minutos do Shabat e o começo da semana do Shavuot. É mesmo? Assim eu nasci. Então, Elial Anavi... Não, peraí, é nome judaico ou nome também normal? Só judaico. Só judaico. Quando eu subo na Torá, esse é meu nome. Você quer rezar por mim? Elial, Roni, Levi. Isso. Sou levita. Então, como é que eu tenho que ler meu nome? Como é que eu uso o 119? O nome Elial, ele tem Aleph. Então, eu vou ler a letra Aleph, os 8 versículos. Depois ele tem o Lamed. Então eu vou ler os 8 versículos do Lamed. Depois ele tem Yud. Depois eu vou para o nome Roni. Agora, mesmo que tenha uma letra que eu já li, por exemplo, o meu nome, Elial, termina com a letra Vav. Então eu vou ler 8 vezes o Vav. Depois, em Roni, também tem Vav. Eu vou deixar na descrição do vídeo a letra em hebraico e quais versículos a pessoa tem que ler. Tipo, Aleph, de 1 até 8. Olha só que presente! Então o Yaakov vai botar aqui embaixo.
ele vai botar, Salmo 119, a letra A vai do versículo 1 ao 8, a letra B vai do 9 ao 17. Mas tem uma simpatia pra isso também. Qual a simpatia? Simpatia é assim, depois que ele lê e pegar o negócio do Salmo, ele tem que enviar esse vídeo pra 5 pessoas, senão não vai funcionar. A corrente do Salmo 119. Tá, isso aí é legal. Então, você entendeu como é que faz? Então, agora você pode até acrescentar uma coisa. Vale a pena tentar fazer em hebraico. Eu sei que uma das perguntas que vem para você é, Rabino, o meu nome é, vamos usar o nome que o Yaakov aqui falou para a gente, Jair. Eu falei, bem, como é que eu escrevo Jair em hebraico? Jair já foi. Não tem G. Então não tem. Então tem uma forma de escrever. O Jair a gente escreve em hebraico quando tem esse nome, tá? A gente bota um gimel, porque a gente bota um gimel com apóstrofo. Então aqui é um gimel. Então é o terceiro, terceira categoria, né? Como é que eu falo? Série de versículos. Tá? Tem o Aleph, o Beta, agora a gente chegou no Gimel. Depois ele tem um Aleph, depois ele tem um Yud, depois ele tem um Resh. Tá? Então você vai ter que realmente ver o alfabeto judaico, você vai comparar com o teu nome, então você vai botar letra por letra e você vai ler assim o Salmo 119. Vale a pena fazer isso já pela manhã. Agora você pode acrescentar. Vamos falar que você está precisando de sustento. Então, os cabalistas falam para a gente, leia seu nome, não precisa botar o sobrenome. Sabe por que não? Porque sobrenome é invenção moderna. Eu também tenho sobrenome excelente que a gente tem, uma forma de identificação, mas os sobrenomes, tá, no lado místico, não tem importância. O legal do sobrenome é para saber de que família você veio, qual o seu pedigree, né? Quem são seus antepassados, eu sou levita e eu sei por causa disso, etc. Legal, tá? Mas o nome é o que mexe no teu potencial. Então você vai botar seu nome. Agora, por exemplo, a pessoa está precisando de sustento. Como se fala sustento em hebraico? Parnassá. Tá? Aí você fala, mas Rabino, como é que eu vou saber cada uma dessas coisas? Cara, Academia de Moisés, vem aprender hebraico e Kabbalah. Tem que investir na vida. É o melhor investimento, é você investir em você investir na sua ligação com Hashem. Tem alguma coisa mais importante na vida do que isso? Investir na bolsa é mais importante? Ou da bolsa acaba, a tua ligação com a Hashem nunca. Então, o teu tema é sustento, então você vai botar Parnassá. O teu tema é saúde, vai botar Refuá, tá? Que é saúde em hebraico. Tem gente que bota Refuá, Shleimá, completa, a saúde completa, tá? A recuperação pronta. Então, para cada um dos temas, a pessoa está precisando de paz no lar. A sogra não para de visitar. Estou brincando. Mas, então ele vai botar Shalom Bait. A sogra é Karat Satan, né? Mas eu ia falar disso. Olha só o que o Yaakov falou. Uma das coisas muito fortes que está escrito na Kabbalah sobre algo geral é ler também as letras das palavras Kra Satan. Rasga o Satan. Sua letra aí. Kuf, depois Resh, depois Ain. Kuf, Resh, Ain. Kra, rasga, Satan. É o Shin, que ele faz sinal de Sin, tá? Shin, a penúltima letra. Tet e o Nun. Kra Satan. Esse Kra Satan, ele aparece, para quem conhece, aquela famosa reza mística do Ana Bekor, tá? Se você perceber bem, no Ana Bekor tem um acróstico de Kra Satan, rasga ele. Não é o único lugar que a gente usa ele. Então aqui é usar, quando eu falo usar, não me entenda mal,
é uma vontade de Deus, é um segredo que Deus revelou ao rei Davi e a outros sábios que por inspiração divina, tá, escreveram o livro do Teilim. Então, Deus quer nos ajudar. Então, Ele dá forças. Às vezes a gente está escrito nos livros místicos que às vezes a pessoa tem pecados que estão impedindo de uma bênção vir para ela. Porém, tem atos que rasgam essas dificuldades, que rompem barreiras que estão fechando, bloqueando a bênção na vida da pessoa, daquilo que ela está precisando. Então, uma das coisas é exatamente isso, é rasgar o Satã, essas influências más. Então, uma das formas é ler Kra Satan, essas 6 letras, também no Salmo 119, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é dar essa dica muito importante. É algo que pode ajudar e isso é para ser lido diariamente. Como eu falei antes, preferencialmente ler pela manhã. Vale a pena fazer dessa forma e começar o dia de uma forma muito bem. Sim. Posso fazer umas perguntas aqui que já perguntaram? Pode. Vale a pena. Pode. Ler Salmo de noite. Quais são as condições que se pode e quando não pode, Rabino? Então vamos lá. Salmos à noite, o ideal é não ler salmos à noite. Só lemos salmos à noite para a saúde de alguém que está em perigo de vida. Por quê? Porque à noite está escrito na Kabbalah que Deus ele sai do trono da piedade e ele senta no trono da justiça. E o trono da justiça, quando a gente vai agora e chegar para Deus, nessa hora pode funcionar mal. Tá? O motivo disso é que à noite é a hora que Deus julga os humanos, é a hora que Ele vê os pecados das pessoas. Então, o atributo da justiça está muito forte, muito mais que o da piedade. Tá? Quando acaba esse julgamento, ele acaba na metade da noite. Veja bem que eu não falei meia-noite. Existe uma hora que se chama metade da noite. Tá? Isso tem em sites judaicos que tem horários. Posso te dar um deles, se chama Zmanim. Tá? ZMANIM.com. Você pode botar a localização onde que você está e ele te dá os horários de muitas coisas. Uma das coisas que ele te fala é metade do dia e é a correspondente à metade da noite. Então, a partir da metade da noite, de novo, pode-se fazer salmos. Outra pergunta. Tem pessoas que querem terminar o salmo por um tempo. O livro todo? O livro todo. Existe um tempo mínimo, um tempo máximo, um tempo instruído? Não tem. A pessoa pode ler no ritmo que ela quiser. Tá? Existem várias divisões de leitura dos salmos. Uma delas muito famosa é dividir o salmo. Se você compra um salmo, a gente está vendendo, não, estou brincando. Tá? O livro de salmos, uma das divisões que ele tem é a divisão por dia, para que num mês você leia os 150 salmos. De propósito, não está 5 salmos por dia, tá? Não só por causa do tamanho, pela sinergia que vão ter esse grupo de salmos. Então você vai ler um grupo de salmos assim no primeiro dia do mês. Agora tem que ficar ligado uma coisa, no mês em hebraico. É fácil encontrar isso, tá, pessoal? Tem muitos, se você bota no Google calendário judaico, calendário gregoriano junto, ele vai te botar, tem muitos calendários. Então, no dia 1 do calendário judaico, aí você lê os salmos, só de curiosidade, é o salmo 1 ao 9. Depois o dia 2 é o 10 ao 17 e assim por diante, tá? Outra divisão o salmo está dividido em 5 livros, então aí fica bem mais largo, tá? Isso vai levar para uma pessoa que tem que lê mais ou menos rápido, isso aqui vai levar para ela uns meia hora, 40 minutos, tá? Cada dia. E aí ela vai terminando isso, então, a cada tantos dias. Então, mas se uma pessoa quer fazer a divisão dela, ela pode também, não tem problema. Tem uma segula que eu vou tentar lembrar.
Me lembra, eu vou ter que trazer isso em outro vídeo. Tem uma que se eu falar, Jacob, o pessoal vai ficar louco, cara. Mas eu vou falar eu vou trazer ela certinho, porque eu não quero falar ela mais ou menos. Quando eu falo, eu tenho que falar certinho no mínimo dos detalhes. Fala. A última pergunta é idade, tipo, qual que é o salmo da pessoa? Se tem alguma coisa assim? Vale muito a pena fazer o salmo da sua idade mais um. Vou explicar. Tá? Eu tenho 25 anos. Não, 50, viu? 50, 25 em cada perna, você está falando? 50. Não tem 50 não. Já tá 50. Tô não! Tá, joga, tem ovo aqui, tem tomate para dar minha couve. Então, eu... 25, tá bom, 28, tá bom, fechamos nisso e acabou, tá? Se eu tenho 28 anos, tá? Não em cada perna, 28 anos, quer dizer que eu já completei 28, na verdade? Então eu tô no 29, eu já tenho 28 mais, então isso é considerado 29. Então eu vou ler o Salmo 29. Uma pessoa que tem 63, então ela vai ler o 64. Vale a pena fazer duas coisas. Isso também é um salmo que vale a pena ler diariamente. Eu quero te recomendar mais uma coisa. O salmo da sua idade, ele tem uma mensagem para a sua idade. Aí você fala, então todas as pessoas de 64 anos têm a mesma mensagem? Não. Tem um lado que sim, tem um lado que não. Tem um lado que sim, toda pessoa de 65 anos está passando por alguma coisa que é parecida. Número 2, quando você estudar, se você estudar direito da fonte correta, você vai conseguir extrair a mensagem que está ligada à sua alma, tá? Então, é um estudo mais difícil, tá? Especialmente para quem não tem hebraico, não conhece algum dos mais importantes comentaristas de salmos, como o Radá, como Estudado David, o próprio Urashi e assim por diante, mas é algo muito poderoso fazer essas duas coisas, ler o salmo, mas também buscar entender o que aquilo tem a ver com a sua idade. O salmo tem muitos segredos místicos e foi um prazer incrível, uma alegria estarmos juntos. Eu estou devendo um monte de coisa para vocês, mas se Deus quiser, a gente vai avançar e eu gostaria muito de ver todos vocês hoje na Academia de Moisés. Shavua Tov.